Bom dia. E passando aqui hoje, né, eu e o Alexandre, para poder deixar mais uma mensagem no canal Ministério Farol para Famílias. E a gente vai dar continuidade ao que a gente vinha comentando, né? Consciência emocional, análise emocional e articulação emocional. Gente, vocês já pararam para poder analisar e descobrir que existe um problema. Esse problema ele já foi analisado, já foi vislumbrado, e agora a gente vai mostrar como a gente identifica, né, essas partes desse problema para poder dar um rumo, para poder tomar uma direção. Não adianta só saber o problema. Nessa questão emocional, você precisa cuidar, precisa curar, precisa tratar para você chegar a uma família mais bem estruturada, melhor tratada e você poder ter acesso e liberdade, né, com os outros membros da família. Então hoje a gente vai se pautar em cima do texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 17, que fala assim: tratem a todos com o devido respeito. Quando eu e Márcia, nós aconselhamos casais em crise, não é incomum que você perceba assim que ou uma das partes não quer mais se comunicar, ela está com dificuldade de se abrir, ela se fecha para a comunicação, se fecha para a questão de resolver o problema. Mas alguma coisa que fica assim muito clara é que normalmente a pessoa que está exigindo que a outra se abra, que ela fale o que sente e tal, ela não percebe que talvez ela também tenha parte na culpa do outro se fechando. Às vezes ela gera, da parte dela, ela manifesta às vezes de forma consciente, às vezes inconsciente, atitudes que faz com que o outro se feche, que ele se bloqueie, né? É muito comum, assim, num relacionamento familiar, por exemplo, existir distâncias intelectuais, é lógico, quando pai e filho, né? Diferença de idade, de maturidade, diferenças geracionais, existe uma série de coisas que já tornam difícil a comunicação e a relação entre um e o outro, né? Só que às vezes, aliás, somada a essa dificuldade, existe também às vezes uma atitude de uma das partes, de uma forma desrespeitosa, que faz com que o outro acabe se fechando para essa relação, né? Um outro aspecto que também se soma a isso que a gente está falando é a questão, por exemplo, cultural que existe entre o homem e a mulher, né? Especialmente nós, homens, né, temos muita dificuldade de definir, assim, de identificar o que está sentindo. Às vezes eu estou sentindo uma tristeza, eu estou sentindo algo assim que está me incomodando, e às vezes eu levo até dias para identificar o que está acontecendo, né? Nós homens, a gente recebe um fardo muito pesado da sociedade, desde mais o início da nossa formação, que você não pode chorar, você tem que ser forte, você tem que ser líder, você tem que ser tudo que se você chora, se você expressa um sentimento, você é julgado o tempo todo. Então, assim, nós homens, normalmente, eu acho que eu posso dizer que isso é um fato, não é um achismo meu, mas a esmagadora maioria dos homens tem dificuldade realmente de expressar seus sentimentos, e a maioria de nós, assim, temos uma capacidade de expressar seus sentimentos e emoções muito inferior ao que as mulheres. A gente percebe que as mulheres têm muito mais facilidade com isso, né? Pode continuar. Pra gente, como a gente estava conversando antes, né? Às vezes a mulher é aquela que vai chorar, vai gritar, vai espernear, mas ela tá demonstrando ali alguma coisa, né? Aquilo ali não vai ficar guardado. Se ficar guardado, vai gerar problemas que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre problemas de como isso emocionalmente ele somatiza e aparece, né, no corpo físico. Bom, e para vocês poderem entender, vou falar um pouquinho do que é ser articulado. Ser articulado é aquele que vai, na hora da sua fala, né, vai estabelecer alguns critérios para falar de uma forma lógica, clara, elegante, bonita, tem ideias articuladas, né, ideias criativas, e tornar-se essa pessoa emocionalmente articulada. Para que isso aconteça, é necessário que você abra sua boca, abra seu coração e se arrisque.
E isso não é fácil, é você ser transparente. Muitas vezes as pessoas não querem isso, é mais fácil se embutir, ficar ali quietinho para não gerar problema. Mencionar seu sentimento para os membros da família ou se expressar, né, de uma forma mais aberta também pode te deixar, normalmente as pessoas elas creem nisso e é uma realidade, de você ficar naquela zona de, bom, eu estou falando meus problemas, eu estou muito aberto e aquilo ali se tornar uma situação difícil depois de ser controlada. Por quê? Porque eu me torno vulnerável. Então, muitas vezes, o outro não se abre por medo de não se sentir seguro. Então, a maneira como nós agimos, como desencadeamos, às vezes, um sentimento, uma intenção, pode gerar um bloqueio na intimidade emocional do outro e, com certeza, até gerar doenças físicas. Bom, existem alguns tipos de atitudes na nossa relação com o cônjuge, às vezes com os filhos, que podem gerar esse bloqueio, né? Que possa impedir que essa comunicação, essa relação, ela se expresse de forma natural e saudável, né? Então, uma delas é você ignorar, tá? Não é incomum, por exemplo, na relação entre homem e mulher, né? O homem por ser mais racional e a mulher mais emotiva, mais emocional, às vezes a mulher expressa determinados sentimentos ou opiniões sobre algo e o homem vai encarar aquilo de forma racional, de forma matemática, e às vezes qual é a tendência? É você ignorar aquilo que o outro está falando. A mesma coisa se dá às vezes na relação com os filhos, pela diferença de maturidade, de idade. Às vezes ele está expressando uma coisa que é importante para ele, principalmente quando criança, né? E você às vezes não dá a devida importância, né? Você às vezes, a Márcia, quando a gente estava conversando aqui, ela lembrou muito da questão do celular, né? Às vezes é muito comum hoje você ver a pessoa está falando e você nem olha para ela nos olhos, você não demonstra realmente que está prestando atenção no que ela está falando. Você está ali no celular, fazendo muitas coisas, às vezes rindo de um vídeo, vendo alguma coisa, e a pessoa está falando e você está só no tá, ok, tá bom, pô. E, na verdade, você não entendeu nada do que o outro disse. E a pessoa está percebendo que você está ignorando ela. E isso não ajuda, né? Realmente isso vai acabar fazendo com que a pessoa assim, poxa, se não é importante o que eu estou dizendo, então acho que não vale a pena falar, né? Uma outra... Só desculpa, mas e isso às vezes a gente faz inconscientemente, tá? É importante falar isso, né? Às vezes acaba ficando embutido e a pessoa acaba fazendo rotineiramente, costumeiramente, mas de uma forma também ela nem sabe o que está fazendo, né? E machucando o outro. Uma outra situação que pode gerar um bloqueio emocional é a questão da negação, né? Quando uma pessoa se acha muito especialista ou sabe muito sobre determinado assunto, que ela não dá nem margem para que o outro tenha opção ou liberdade de escolha. Então, você já de cara não aceita o que o outro fala. Não, não pode ser assim, não é dessa forma. E você começa a fazer bloqueio, começa a fazer bloqueio. Vai ter uma hora que aquela pessoa realmente não vai querer se expressar, não vai querer falar. Um outro aspecto é você moralizar a conversa, né? Uma coisa que a gente precisa entender, principalmente no papel de pai, né, de pai e mãe, nós temos sim um papel, assim, um dever de corrigir o filho. Mas é mais importante que isso, nesse momento da conversa, é você permitir que o outro abra seu coração para você ter noção da extensão do problema, no que seu filho está enfiado, né? Às vezes, já aconteceu também conosco aqui, do seu filho jogar uma bomba atômica em cima de você, contando um determinado pecado que ele está cometendo, e a tua vontade na hora é você realmente moralizar, você trazer um sermão, trazer um versículo bíblico, como assim, você é crente pô, e está passando por isso, pô, e fazendo isso. Mas se você fizer isso, daí para frente, nada mais que ele viver, ele vai contar para você. Pô. Então, mesmo que você esteja sofrendo, né, em desconforto com aquilo que ele está dizendo, acusa o golpe, mas deixa a pessoa falar, e esse não é o momento de você estar moralizando, é o momento de você deixar, dar liberdade a ela de se expressar, e no tempo certo você vai e conversa com ela e mostra o que ela precisa fazer para corrigir aquilo.
Mas nesse momento, moralizar não ajuda. É um outro tipo de bloqueio, é a questão de você depreciar o outro, né? Usar das diferenças que existem, seja elas sociais, econômicas, culturais, e você, e diferença de idade, e você colocar o outro numa situação de menosprezo, né? De depreciação, digamos assim. E aí a gente tirou algumas palavras que pesam, né? A pessoa ser tola, imatura, egoísta. Olha o peso que você está trazendo. Ah, você é da ignorância, você não sabe desse assunto. É imaturo. Ah, mas você não tem idade, você não conhece isso, não passou por isso, já não viveu isso. Ou então a questão de ser egoísta. Ah, mas você está querendo isso porque você quer fazer. Não, mas eu quero fazer isso. Então, às vezes, a gente, de repente, está colocando e subjugando o outro, muitas vezes sem maldade, mas está fazendo isso e está prejudicando a parte emocional do outro também. Uma outra coisa que Bloqueio. também faz a pessoa se bloquear, né? É você atacar o que ela está falando, né? A pessoa está se expressando, botando para fora o que ela está sentindo, e você vem e ataca ela com normalmente com palavras muito duras, né? Então, assim, isso também, nesse momento, não vai ajudar em nada. Tá? É importante que você entenda que esse momento não é para isso. Eu e Márcia, em vários vídeos, se você assiste o nosso canal já há um tempo, você deve ter ouvido a gente falar, por exemplo, que a gente utiliza muito a mesa para esses momentos de conversa e de articulação emocional. Então a gente estabeleceu há muito tempo uma regra dentro de casa aqui que na hora das refeições não pode haver ataque. A gente permite que o outro fale o que quiser e a gente ali, aquele ponto ali é um momento de todo mundo ficar à vontade para poder ser quem é e falar o que pensa. E essas agressões, elas começam normalmente na fala, e aí quando você vê que você não tem mais argumento, e isso realmente acontece, você começa a falar mais alto, a gritar, daqui a pouco da discussão verbal pode se passar por uma briga mais violenta, por uma agressão física, e aí você perde o controle, né? E perde a razão também, né? Então é melhor que isso não progrida, isso pare no início. E quanto à questão da manipulação, né? É um outro tipo de bloqueio, porque você pode, através de técnicas, através de atitudes, você tá manipulando o outro. Infelizmente, gente, dentro da psicologia, você consegue encontrar a respeito de articulação emocional, muitas pessoas, ou às vezes muitos coaches, falando como você deve se expressar e se articular de uma forma maravilhosa. Bom, técnicas são úteis, a gente usa técnicas para poder trabalhar aqui, mas quando você usa dessas técnicas num motivo, com o motivo errado, com a motivação errada, fazendo daquilo ali manipulação, você perde os teus critérios, você perde ali muito em termos de ensino, em termos de caráter, porque você está fazendo coisas para poder manipular as pessoas para que elas tenham ou gerem para você algum tipo de atributo. Isso não está certo. Então, tomem muito cuidado, sabe, a respeito dessas de técnicas que ensinam, que falam hoje em dia. Não usem dessas técnicas para poder manipular ninguém. Seja o mais transparente possível. Eu tinha falado anteriormente como o emocional, né? Ele pode afetar seu corpo, e falei da questão de manchas, né, na pele que pode acontecer. Pode, você pode aparecer de repente com manchas pelo corpo que você não sabe de onde elas surgiram, pode aparecer inflamações e deixar teu corpo rígido porque você está muito tenso, você fica todo travado, músculos, ossos, dor de cabeça, enxaquecas que você nem sabe de como apareceu, como surgiu, alterações de humor, crises de choro repentino, que você, não é porque você está assistindo uma música ou está vendo um filme, é do nada você começar a desabar ali, a chorar, uma explosão de sentimentos. Às vezes você está quieto, alguém fala alguma coisa, você pof, dá um grito, estoura com aquela pessoa, tremores, sudorese, aumento ou diminuição da pressão arterial, e tirando o lado patológico, que realmente é uma patologia, uma doença, e que a pessoa precisa realmente de tratamento, muitas coisas podem ser desencadeadas por esse bloqueio emocional, ou por você não conseguir se expressar, né, dessa articulação emocional, de você se expressar adequadamente para que o outro saiba aquilo que você está sentindo. Então,
Você pode dominar um assunto? Pode, você pode dominar um assunto para poder conversar, discutir com aquela pessoa. Você pode usar de um vocabulário mais coerente, sem gírias? Pode. Seja transparente, faça uso de frases completas, evite jargões, evite deixar dúvidas na cabeça do outro. E se for necessário, conforme a informação veio para você, naquele momento não tome uma atitude precipitada. Segure aquela informação, guarde e futuramente você possa utilizar aquela informação numa discussão mais ampla e mais coerente, com menos emoção e com mais razão. Bom, assim, é uma coisa, quando a Márcia estava falando desse ponto das manifestações, né, do corpo em relação às emoções, manifestações físicas, né, eu estava me lembrando da minha mãe, né, minha mãe, volta e meia, apareciam umas manchas no corpo dela, que eram associadas a alguns problemas que ela vivia com o meu pai, né? E eu estava me lembrando também que em vários momentos na minha carreira, né, o militar tem um pouco desse problema, né, que você às vezes por questões de hierarquia, você não pode se manifestar claramente, por expressar tudo aquilo que você acredita, que você pensa, né, principalmente dos seus chefes, né? Então não é incomum, não foi incomum comigo, pelo menos, em muitos momentos assim, eu ficar doente nas férias, né? Eu sofria, quando eu relaxava um pouquinho, de repente, eu adoecia, né? E a gente vê muito isso em várias pessoas, né? Que estão passando por crise, em algum momento acaba acontecendo isso, sentindo dores de cabeça, diminuindo a imunidade da pessoa e por aí vai, né? E para encerrar, meus amigos, eu queria só falar com vocês sobre 2 pontos. Se vocês desejam um bom relacionamento, vocês devem respeitar os sentimentos um do outro. Mesmo que não faça sentido ou cause desconforto, conforme a gente já falou, né? Na verdade, ainda mais importante é respeitar a outra pessoa nessas ocasiões. Respeitem as emoções um do outro e a proximidade entre ambos crescerá. Desrespeitem as emoções e a distância ela vai se aumentar muito, podendo chegar até determinado ponto que vocês talvez fique até difícil de reatar. Tá? Não fechem portas no relacionamento de vocês como família, tá bom? Esses são alguns conselhos que eu considero importantes para vocês nesse vídeo. E, bom, você nos acompanhou aqui até agora, né? Assistiu até o final, tem outros vídeos no canal. Assista, curta, compartilhe, mande essa mensagem para alguém que você conhece ou que você acha que está precisando ouvir isso. E tenha um excelente dia. Que Deus abençoe sua vida.